Finalmente nós podemos começar nosso conteúdo. Dar um mini zoom. Guys, na nossa primeira aula, eu vou relembrar rápido. Primeira aula que a gente teve, aula 1. A gente falou um pouco sobre retas tangentes. Ou simplesmente tangente. Às vezes nós falamos simplesmente tangente. E as retas tangentes têm uma importância física. A gente vai conhecer um pouco dessa importância de aplicações mais para frente. Mas por enquanto nos contentamos apenas com esse conceito de retas tangentes. Para quem não lembra, uma reta tangente há um ponto em uma curva. Vamos olhar para esse exemplo aqui. Você tem uma curva, você escolhe um ponto, está aqui um ponto. E você está interessado na reta tangente que passa por esse ponto a curva. Então, reta tangente é reta tangente a uma curva e sempre é tangente em um ponto. Então, existem esses pontos de tangência. Cada ponto que você passa uma tangente é chamado ponto de tangência. A reta tangente, o que ela é? Tangente é um ponto. É uma reta que vai passar por esse ponto. Aqui eu exemplifiquei 3 retas que passam por esse ponto vermelhinho. Essa reta, essa reta, essa reta. Perceba que essa reta em azul, ela tem algo diferente das outras. As retas vermelhas, elas passam um ponto, mas elas passam cruzando a curva nesse ponto. Nesse ponto aqui elas estão cortando. A reta em azul, nesse ponto, ela não passa cruzando. Ela passa como se fosse de lado, mas ela passa em cima do ponto que a gente chama de tangenciando. Inclusive, ela pode até cruzar a curva mais para frente. Se a curva fizer isso, você percebe que ao continuar a reta sempre continua. Ao você continuar a reta por aqui, ela vai acabar cruzando. Mas o interesse não é aqui. O interesse é no ponto de tangência. Então, a reta tangente é uma reta que passa por um ponto da curva, chamado ponto de tangência, de modo que ela não cruze a curva. Aqui o desenho não está perfeito, dá até a ideia que ela não passa pelo ponto, se a gente der um zoom, mas é só falta de perfeição mesmo do desenho. E a gente viu nessa aula, vou relembrar, que você consegue calcular a inclinação da reta tangente. A inclinação dessa reta tangente é dado por esse limite. Eu vou pegar e vou fixar esse limite. Tudo bem, o limite está feio, mas a gente vai já ver ele de uma maneira mais bonitinha. Mas a gente fez uma análise e viu que esse limite determina a reta tangente. Ok? Então nós voltamos para cá. Perceba que esse limite, o que tem dentro desse limite é exatamente isso aqui, f de x, menos, aqui eu errei, tá, guys? Aqui é para ser o ponto P. Aqui, o ponto no lugar do P foi chamado de A, mas representa a mesma coisa. Então, P aqui embaixo ou A aqui, ok? E tem esse comentário que eu gostaria de ver com vocês. Se você tiver uma curva C, tá aqui uma curva. Essa curva a gente vai chamar de C. Especificamente, nesse exemplo, a curva é gráfico de uma função. Mas não precisa ser gráfico. Okay? Mas sendo gráfico facilita bastante, porque a gente usa o fato de ela ser gráfico de uma função. Então imagine uma curva C com a equação y igual a f de x. Quando você fala que tem essa equação y igual a f de x, significa que a curva é gráfico de uma função f. E é dito que ela tem essa equação pelo seguinte fato. Porque se você pega qualquer ponto da curva, está aqui a curva, vou pegar um ponto. Esse ponto tem uma abscissa, que normalmente se representa pela letra x, e ele tem uma ordenada. Essa ordenada se representa normalmente pela letra y. Só que, por ser gráfico de uma função f,
significa que esse y tem que ser a imagem do ponto que ele rebate, que é o x. Ou seja, todo ponto da curva obedece essa regra. Por isso que a gente diz que a curva tem essa equação. Ok? Então, dizer que ela tem essa equação significa que ela é gráfico de uma função f. Então, se a gente tiver essa curva e nós quisermos encontrar a reta tangente a essa curva em um ponto, aquilo que eu falei, sempre tem que ser um ponto. O ponto aqui ele chamou de AF de A. Vou explicar o significado desse ponto aqui, AF de A. Tá aqui a curva, escolha um ponto aleatório. Ele escolheu o ponto bem aqui. A gente vai pintar de vermelho, ok? Deu um nome para a abscissa. Essa abscissa é chamada de A. E a ordenada desse ponto, guys, vou apagar isso aqui. A ordenada desse ponto é aqui, ó. Esse ponto aqui. Como aqui é A, aqui tem que ser a imagem do A. Então, a imagem pela função f, que é o f de A. Por isso que o ponto aqui de tangência é o ponto A, f de A. Sempre que você vai falar do ponto, você põe primeiro... Oi, pai. Primeiro... Oi, cabra. Certo. Sempre que você vai falar do ponto, você põe primeiro a abscissa, por isso que ele colocou aqui, ó, a abscissa, depois a ordenada. Então, abscissa, ordenada. E aqui é o nome do ponto, que chamou de ponto P. Ou seja, nessa história toda... Ah, eu esqueci aqui. Pronto, desativei as notificações. Voltando então, guys, pegue uma curva, gráfico de uma função, fixa um ponto, e nós estamos interessados na reta tangente passando por esse ponto. Aí a gente já viu a ideia, que essa ideia vou mostrar por alto a ideia para vocês. Você pega um valor aleatório x, aí você constrói uma secante, ou seja, uma linha que vai passar nesse ponto de tangência para esse ponto aleatório do x. E a inclinação da secante é esse quociente aqui, a inclinação do secante. E quando a gente passa o limite nesse quociente, está bem aqui, nós temos a inclinação da reta tangente. Então, esse limite, ele vai dar a inclinação da reta tangente. Inclinação da reta tangente. Esse limite é importante. Inclusive, se vocês olharem, fizerem uma comparaçãozinha, perceba que é um quociente, é uma divisão entre... E perceba que isso aqui em cima, olha que interessante. É uma variação, porque você está pegando um valor, se você considerar esse x como um valor final, é um valor final menos um valor inicial. E aqui, ó, então aqui é a variação da função, aqui é a variação da variável. Então, você está dividindo variações. Esse conceito já lembra taxa de variação. Então, só para associar aí e perceber que já começa a ter uma ligação reta tangente com taxa de variação. Mas essas cenas são cenas dos próximos capítulos. Continuando, guys, isso aqui vai nos dar o quê? A inclinação, porque essa inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto. E a gente, então, entra com a definição da reta tangente. A reta tangente, guys, vou colocar aqui o conceito. A reta tangente é uma curva y igual a f de x. Perceba que a curva aqui é o gráfico de função. Em um ponto de abscissa A, esse aqui é o ponto de abscissa A importante. Às vezes vem o nome acima do ponto e às vezes vem simplesmente dizendo assim, ó. Ponto de o quê? De abscissa A. Ponto de abscissa A. Então, a reta tangente, o gráfico é uma função f. Em um ponto de abscissa A é a reta por P. Como assim por P? É a reta que passa nesse ponto com essa inclinação. Desde que esse limite exista, que tem que existir o limite. Ok. E que isso vai nos ajudar? Quando você estuda lá no ensino médio, você estuda equação de reta. Lá a gente vê que tem uma maneira de se obter
a equação de uma reta através da sua inclinação. Eu não vou fazer os cálculos aqui, eu vou apresentar para vocês. Guys, a equação de uma reta, tendo sua inclinação, é a seguinte. É y menos o ponto, a abscissa do ponto por onde essa reta passa, a abscissa aqui é o A, igual a inclinação a gente chamou de M, vezes x. Um minuto. Só um detalhe aqui, aqui, guys, é a ordenada do ponto, ordenada, ou seja, o f de A. Vou colocar em detalhes. Esse aqui é eu vou escrever bonitinho. Eu vou pausar. Pronto, eu pausei para escrever bonitinho. Então, guys, a equação de uma reta, quando você tem a inclinação dela, é essa aqui. Y menos ordenada do ponto da reta. No caso, a nossa reta tangente, a ordenada é o f de A. Inclinação vezes x menos abscissa. Eu coloquei aqui, ó, abscissa, que é a ordenada. Aqui é a inclinação. Essa aqui é a equação de uma reta com inclinação M. No caso, como a gente já conhece a equação da reta, a inclinação da reta tangente, essa aqui se torna para nós a equação da reta tangente. Aí eu vou colocar em azul, colocar aqui num retângulozinho, apagar isso aqui. Então isso aqui para nós será a nossa equação da reta tangente. E daí, com o próximo exemplo, a partir do próximo exemplo, nós podemos calcular a equação de reta tangente usando essa equação, ou essa fórmula, como queira chamar. E esse m sempre você vai calcular por esse limite. E mais para frente a gente vai dar um nome para esse limite e um símbolo. Aí vamos usar outra coisa, outra letra no lugar do m, ok? Por enquanto, teórico. Vamos ver exemplos para ficar um pouco mais claro. Thanks.